Tem um doutor muito famoso no Brasil, que é o doutor Laí Ribeiro. Esse médico renomado, ele tem uma frase dele que eu sempre gosto de destacar. Ele menciona que água determina saúde, mas água também determina doença. Foi justamente nisso, pensando nessa frase nele, né, e nessa necessidade que a gente acabou de ver da nossa água que nós temos em casa, que a Timol, essa empresa brasileira aí no ramo da saúde há mais de 20 anos, estudou e desenvolveu uma forma de reviver essa água. Desenvolver, ou melhor dizendo, né, devolver as características que a gente tem na água onde temos lá na natureza. Uma água que possa garantir então com que o nosso corpo ele seja nutrido da forma adequada, com que ele possa então, por assim dizer, ter o principal alimento dele, que é a água, da forma adequada. Então ele se encaminha de fazer o resto. Essa é a missão que o senhor Carlos Henrique, é o fundador da Timol, esse senhor que vocês estão vendo aí na foto, ele teve quando ele desenvolveu uma tecnologia que nós vamos ver a seguir. Ele desenvolveu então uma tecnologia focando justamente em proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade, uma água que hidrata de verdade. E por que disso? Como nós vimos, a água ela tem diferença. Eu acho que ficou claro para todo mundo aqui. A água da nossa caixa d'água, ela é sim diferente da água que a gente tem na natureza. Então, o que que diferencia uma água que não hidrata para uma água que hidrata? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, a água, como o Rômulo bem destacou, ela que é responsável por carrear as vitaminas, minerais, os nutrientes para dentro do nosso corpo. Então, a molécula da água, ela que ajuda a carregar tudo isso para nutrir o nosso corpo. Sabe por quê? Porque a água é como se fosse um ímã. A molécula da água, se a gente for estudar, a gente vai ver que ela funciona como sendo um microímã. Então ela atrai, ela se liga com esses nutrientes, com esses minerais, e com isso ela carrega para dentro do nosso corpo. Porém, a água, à medida que ela vai ficando parada, como na nossa caixa d'água, ela vai cada vez mais atraindo mais nutrientes, mais minerais, e com isso ela vai formando o que a gente chama de clusters. Esses clusters são nada mais, nada menos que aglomerados de cachos, aglomerados desses nutrientes. Esses cachos, eles são mais difíceis de hidratar o nosso corpo. Sabe por quê? Porque toda célula do nosso corpo possui uma entrada, assim como vocês estão vendo aí no slide. Esses cachos, quanto maior eles são, mais difíceis são deles adentrarem na nossa membrana celular, como vocês estão vendo. O que acaba ocasionando numa hidratação parcial do nosso corpo. Mais uma vez, é aquela água que mata a nossa sede, mas ela não consegue hidratar, ela não consegue carrear os minerais que nós precisamos para dentro do nosso corpo. Isso, por exemplo, prejudica até mesmo na absorção dos nutrientes, na absorção das vitaminas. Eu sempre costumo fazer uma pergunta e eu gostaria da participação de vocês. Alguma vez você já tomou algum medicamento, ou às vezes alguma vitamina, algum suplemento, e não viu resultado nenhum? Quem aí já passou por isso? Que foi lá, comprou às vezes um suplemento, às vezes teve que tomar uma medicação e não viu diferença nenhuma no corpo. Já passou por isso? Quem aí já passou por isso? Deixa eu ver. Já aconteceu com você? Ir lá fazer um investimento em algo que era para melhorar a sua saúde, né, para te trazer uma melhora, seja de vitaminas, suplementos, seja algum medicamento, e você não viu diferença nenhuma. Aí, se a gente for ver, já temos aqui alguns comentários, né? Tenho certeza que, acho que com quase todos isso já aconteceu. Sabe por quê? Muitas das vezes o problema está, sabe aonde? Na água que a gente consome. Essa água ela está tão cheia, esses clusters, eles estão tão grandes, por assim dizer, que eles não conseguem carrear esse medicamento, essa vitamina, esse suplemento que você tomou para dentro do teu corpo. Então, esses clusters são, por assim dizer, como esses cachos que ficaram aí de fora, que depois vão ser eliminados normalmente pelo nosso corpo. Ou seja, sabe esse investimento seu que você não viu o resultado? Em outras palavras, ele virou xixi.
Você jogou ele fora. Ou seja, a qualidade da água que nós bebemos interfere até mesmo diretamente nisso. Nas medicações que você toma, nas vitaminas, nos minerais, nos suplementos que você toma. É aí onde entra a tecnologia da Timol. A Timol, ela desenvolveu um produto chamado Silocimol. Ele trata a água magneticamente e com isso ajuda a água a ficar mais leve, de mais fácil absorção, promovendo então a hidratação, ou seja, a alimentação das nossas células de forma completa. O silocimol, por meio do campo magnético dele, ele quebra a molécula da água, fazendo com que esses clusters que vocês viram aí, grandes, se transformassem em moléculas menores. E com isso, eles ficam mais fáceis de adentrar na membrana celular, garantindo assim, ou proporcionando, uma melhor hidratação do nosso corpo. O nosso corpo, ele estando bem hidratado, ele se encarrega de fazer o resto. Imagina só, 70% do nosso corpo é água. Você colocando uma água de qualidade, seu corpo faz o resto. Querem aprender um pouco mais como funciona essa tecnologia? Brevemente aqui, para a gente poder entender como que essa tecnologia funciona e para vocês verem, né, que o que a gente está mostrando para vocês não é mera conversa e sim ciência. A gente gosta de explicar mostrando um pouco a parte científica desse produto. Como que isso funciona? Por que que então traz essa diferença para a nossa água? A molécula da água, como muitos de vocês conhecem, a fórmula da água, né, é H2O. Uma vez que a água ela entra em contato com esse campo magnético, né, promovido pelo nosso produto silocimol, ocorre a dissociação, ou por assim dizer, a quebra, a separação da molécula da água. E ela é separada em dois íons, que é o íon de hidroxila, que é esse OH- que vocês estão tendo aí, e os íons de hidrogênio, que é o H+. O que que acontece então após essa reação? Nós temos duas reações principais. A primeira, na química, a gente sempre costuma falar que os opostos se atraem. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você ouviu essa frase. Os opostos se atraem. Essa frase, ela surgiu lá da química. Por que que isso acontece? Os íons de hidroxila, eles são negativos. Quando eles encontram com os minerais que são positivos, como por exemplo, vocês estão vendo aí, cálcio, que é o Ca++, o magnésio, que é o Mg++, eles se atraem. O negativo, ele atrai o positivo na química. E na vida também, né? Como alguns de vocês podem ser prova. E isso forma a primeira reação, que acontece a formação dos hidróxidos alcalinos. Os hidróxidos alcalinos, eles são mais fáceis de serem absorvidos pelo nosso corpo. É uma forma mais fácil, por assim dizer, do nosso corpo absorver esses minerais. Quanto mais hidróxidos alcalinos são formados, maior vai ser a liberação dos íons de hidrogênio. Ou seja, quanto mais hidróxidos alcalinos formam por meio desse OH-, mais íons de hidrogênio vão sobrar dessa reação. E aí entra a segunda reação, que acontece uma vez que a água é magnetizada. Além da água ela ficar mais fácil, mais leve, por assim dizer, mais fácil do seu corpo absorver, além da água conseguir carrear esses minerais que você está tomando, como por exemplo cálcio, magnésio, essa água ela ainda tem um poder de eliminar ou reduzir o excesso dos radicais livres. Por exemplo, esses íons de hidrogênio que sobraram dessa última reação reagem com os íons de radicais livres, com o excesso radical livre presente no nosso corpo, que são representados aqui pelo O-, né? Que é nada mais, nada menos que oxigênio. A gente sabe que os radicais livres eles são responsáveis por diversas coisas no nosso organismo. Porém, o excesso deles é prejudicial. Por meio dessa reação, o silocimol, fazendo a quebra da molécula da água, ele ajuda a reduzir o excesso desses radicais livres, fazendo então, por fim, com que tudo isso se torne em água novamente no nosso organismo, aonde nós vamos eliminá-la de forma natural por meio da diurese. Então, com isso, a gente tem uma água viva que vai nos hidratar
e ainda com poder antioxidante, de ajudar a eliminar todo o excesso de acidez do nosso corpo. Com isso, o nosso corpo se encarrega de fazer o resto. Ficou confuso? Vamos ver aqui um vídeo curto que vai mostrar tudo isso que eu mostrei para vocês de forma bem simples. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, prestem bastante atenção nessa explicação. Deixa eu só compartilhar aqui novamente para ficar mais fácil. Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais. É por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada. Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados, o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silosimol quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. E, principalmente, esse processo favorece a redução do excesso de radicais livres. Estes 3 fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família. Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silosimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silosimol. O futuro da saúde chegou para você. Conseguiram ver aqui que a água realmente não é tudo igual? É isso que a nossa tecnologia ela faz. Ela transforma a água que nós temos em nossa casa em uma água mais leve, mais fácil de hidratar o nosso corpo, com poder antioxidante. E tudo isso que nós vimos até agora, gente, não é mero achismo, suposição. O silosimol, essa nossa tecnologia, ele possui eficiência comprovada por pesquisas científicas e testes laboratoriais, não só a nível nacional, mas também em nível internacional. Temos diversos estudos feitos por renomadas instituições, como, por exemplo, o Laboratório de Análise Falcon Bauer, um dos laboratórios mais reconhecidos aqui do Brasil. Nós temos estudos feitos dentro da Unesp e vários outros, comprovando a eficácia do nosso produto. E você pode ficar à vontade de conferir esses nossos estudos no Google Acadêmico. Todos eles estão disponíveis para você, nosso convidado, acessar lá e conferir. Nós somos hoje, atualmente, a única empresa no ramo que possui esses estudos científicos e esses estudos, relatos comprovando a eficácia do nosso produto a nível nacional e também a nível internacional. Não só estudos científicos, mas nós temos também milhares de usuários satisfeitos e que também você, nosso convidado, pode ficar à vontade para estar pesquisando aí no YouTube por Silosimol e conferindo os diversos relatos de usuários satisfeitos que nós temos. Mas eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou pedir para você, nosso convidado, e vocês que estão aqui presentes na nossa live de hoje, se você já utiliza do Silosimol, coloca para a gente aí no chat como que o Silosimol já ajudou você. Como o Silosimol já mudou sua vida, já te ajudou a melhorar a tua saúde. Coloca, por favor, como que a água hidratando o teu corpo de uma forma completa conseguiu te ajudar. Coloca aqui no chat se você já teve algum resultado positivo, né? Melhorando a sua hidratação.
Coloca para a gente aqui no chat se você já faz uso, deixa a gente ver. Pode pôr aqui também no YouTube que eu estou acompanhando. E enquanto o pessoal